Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Grosch, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente recebe um dos principais nomes da biomecânica aplicada no Brasil. Gustavo Leporassi, formado em Educação Física pela UERJ e Fisioterapia pela UFRJ, com mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica pela UFRJ e atualmente pós-doutorando pela Unifesp. Ele é sócio-diretor da Biocinética, que é um laboratório do movimento, professor orientador da Escola Paulista de Medicina e autor de mais de 70 artigos científicos na área de biomecânica aplicado, tanto a lesões quanto a performance. Então hoje a gente finalmente vai atacar aí um dos temas mais difíceis, polêmicos da corrida, uma coisa que fica aí na cabeça dos corredores amadores. Vamos falar de biomecânica. Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast. Que legal, pessoal. Que honra. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar de um tema que eu gosto muito, que tem muito mito, tem muita polêmica, tem muita coisa importante. Então, estou aí na expectativa de bater esse papo com vocês. Muito legal. Fala, ouvintes, prazer novamente estar aqui com vocês hoje. Gustavo, meu agradecimento também pela sua participação. A gente está quase aí no 100º episódio, né, André? A gente demorou para fazer esse episódio aí sobre biomecânica, que é um tema tão relevante, tão interessante, né, para todos os nossos ouvintes. E como o Gustavo falou, né, uma área que tem muito mito por aí, né? Muitas pessoas falam coisas sem muito embasamento, e hoje a gente vai conversar sobre vários pontos aí. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito bacana. E aí, assim, uma das coisas que a gente quer aqui hoje, Gustavo, é justamente juntar o laboratório, a ciência, com a aplicação do dia a dia. Então, assim, para a gente começar, como que você define a biomecânica ou a biomecânica aplicada? Assim? Como que você definiria esses conceitos? Como que você enxerga Porque pode ser que alguém nunca tenha ouvido falar em biomecânica, nunca tenha se preocupado com isso. Então, vamos começar pelas definições. De uma maneira mais aplicada, saindo um pouco daquela definição técnica chata que ninguém quer saber, biomecânica é o estudo do movimento. Então, o que nós fazemos é entender como a pessoa se move e, a partir da compreensão da formas que as pessoas se movem, correndo, caminhando, pedalando, fazendo o movimento de agachar e levantar, a gente consegue entender as forças e sobrecargas que estão agindo em cada músculo e cada articulação. E com isso a gente consegue entender, muitas vezes, se alguma região está mais sobrecarregada, se alguma região não está funcionando adequadamente como a gente esperaria em um determinado movimento. Muito bom, muito bom. E aí, assim, eu já vou começar com uma pergunta que é bem difícil, assim, quer dizer, eu acho difícil, de repente você vai responder com tranquilidade. Existe pensando em corrida, né? Pensando que aqui é um podcast de corredores. Existe uma biomecânica certa? Ou seja, olha, isso aqui é o exemplo, vamos seguir esse exemplo, vamos tentar correr assim. Desculpa, só complementando a pergunta, Gustavo, até porque quando a gente vê profissionais correndo, muitas vezes a gente vê gestos motores ali que a gente fala, opa, peraí, foge um pouco do que a gente está habituado, né? De repente uma pronação muito excessiva, um movimento de braço um pouco esquisito que foge daquilo que às vezes as pessoas falam que é importante ser corrigido. Então, é uma pergunta, o André já começou polêmico aí, hein? Acho que começou para engajar o pessoal, né? Para o pessoal saber se começa assim, no final vai ser explodindo. Então, cara, a pergunta é muito boa. Eu diria assim, que existem duas perguntas que são as que eu mais recebo quando eu atendo e faço uma avaliação biomecânica num corredor. A primeira é essa, só que normalmente não vem se minha corrida é boa, é o que eu faço de errado. O que tem de ruim na minha corrida que eu estou me machucando? Então, essa é a pergunta universal, e a partir do momento que você entende que vem o corredor para mim falando o que eu tenho de ruim, é que ele entende que existe uma forma certa. E a segunda pergunta é sobre, obviamente, tipo de calçado. Então, vamos começar com a primeira. A resposta, então, bem objetiva. Não existe uma forma certa de correr. Eu sei que esse talvez seja um dos maiores mitos ali. A gente publicou um artigo que saiu a versão esse ano, que a gente chamou de o santo graal da biomecânica da corrida, né? Ali fazendo uma analogia ali à tradição católica ali de busca templária, que como que a gente busca ali um padrão de corrida que te dê performance e te dê um baixo risco de lesão? É o sonho de todo corredor. Como é que eu corro tendo excelente performance me machucando? E aí vem esse estudo que as pessoas começam a querer
falar o movimento certo, o movimento errado, tem que entrar com o pé assim, tem que entrar com o pé assado, correr certo é com o antepé, correr com o retropé errado, se pronar muito machuca. E no final das contas, o que a literatura e nosso grupo de pesquisa, que nós somos um dos grupos hoje mais ativos mundialmente nessa linha, mostrando que existem diferentes técnicas de corrida, mesmo corrida de rua, e as diferentes técnicas vão gerar demandas musculares e articulares diferentes, mas podem ser tão eficientes quanto. E aí entra no primeiro critério, que é como a gente faz uma avaliação biomecânica. Talvez um mito da área de performance, talvez o Murilo, que trabalha já há bastante tempo na área de educação física, é que a avaliação biomecânica ou é para quem se machuca ou é para quem não está começando. O profissional não precisa fazer porque ele já corre bem, ele já se adaptou ao movimento dele, então ele já está todo adaptado, ele não precisa mudar o movimento. E a gente repaginou toda essa história de por que uma avaliação biomecânica ela se faz essencial. E não é para falar se o teu movimento é certo ou errado, é simplesmente para descrever como cada um corre, e a partir do momento que eu entendo como cada um corre, eu consigo falar qual articulação está mais sobrecarregada, qual está menos, para que você consiga se preparar para a tua mecânica individual que o seu corpo escolheu. Perfeito, muito interessante. E assim, né, André e Gustavo, eu falo muito quando converso com os meus alunos sobre treinamento, eu falo que treinamento não é uma matemática, não é uma ciência exata, né? Você tem as N variáveis e aqui no podcast a gente usa o termo individualidade biológica com muita frequência em quase todos os episódios, já virou quase um jargão, né? Então, Gustavo, eu acho que mais ou menos vai pelo mesmo caminho, né? Pelo que você falou, assim, somos indivíduos únicos, né? Talvez uma biomecânica que, de certa forma, poderia gerar algum tipo de lesão para uma pessoa é eficiente para outra pessoa. Isso vai de composição corporal, vai de tamanho de membros inferiores, né? Tronco, acho que vai meio nessa lógica, né? Somos indivíduos únicos, cada um com a sua biologia, e aí a biomecânica também se adapta, né? Cada indivíduo encontra ali talvez a biomecânica mais adequada. Vai mais ou menos nesse sentido. E aí vem o lance, que hoje a gente sabe, vocês já abordaram esse tema com certeza, que é a importância da gente fazer um treinamento de preparação, musculação, treinamento de força para o corredor. E hoje a gente tem muita ciência mostrando que o treinamento de força é essencial, assim, para prevenir lesão e para ajudar na reabilitação. A questão é, o que dentro do treinamento de força é individualizado para cada pessoa? Uhum. Porque quando a gente fala assim, tem que fazer musculação, é o quê? 3 de 10, de 3 exercícios de quadríceps, 1 de panturrilha e 1 de posterior de coxa, tá bom? Uhum. Será que alguém tem que focar mais no alongamento de posterior de coxa ou de panturrilha, em vez de fazer tanto fortalecimento? Porque esse é o grande lance. Quando a gente vai na academia, não é uma receitinha de bolo. Tem alguns corredores que têm uma mecânica de corrida que demanda muito quadríceps, enquanto outros demandam mais panturrilha. E se você faz a avaliação de uma pessoa e ela tem uma mecânica de corrida que demanda muita panturrilha, eu tenho que entender se aquela panturrilha está preparada para a mecânica de corrida dele. E aí que vem o grande pulo do gato. Ao invés de eu virar e falar, ele tem um quadríceps forte, eu vou modificar a mecânica dele para uma mecânica que usa quadríceps, porque o quadríceps dele é forte, a gente tem cada vez modificado a nossa visão de qual é a tua individualidade, assim, o que teu cérebro ali escolheu como padrão de movimento para você. Então, e quais são as características do teu corpo que eu preciso potencializar de alongamento, de fortalecimento, para que esse teu padrão seja otimizado. Então, é nessa direção que a gente foi hoje dentro da nossa linha de avaliação biomecânica, é isso que a gente faz na biocinética, é entender, pô, a pessoa está pronando, mas ela está pronando porque, tipo o Murilo falou, sei lá, ele prona há 30 anos, talvez o corpo dele tenha se adaptado à sobrecarga. Mas será que ele prona porque a panturrilha é encurtada e ele está fazendo a pronação como uma adaptação a um encurtamento? Aí isso me chama atenção. Não para corrigir a pronação, mas para saber que aquela pronação é por causa de um encurtamento. Então eu trabalho o encurtamento ao invés de mudar. E aí vem o lance. Muitas vezes, aqui os nossos ouvintes, talvez a panturrilha é o músculo mais importante na corrida, é o maior propulsor. Na academia, de uma forma geral,
a gente faz mais exercícios para glúteo, quadríceps ou panturrilha? Hoje eu faço mais panturrilha, mas eu acho que eu sou exceção. Mas porque já se deu mal no passado. Exato. André, você apesar de médico, não foi formado na educação física, assim. O que você vê? Quais são os músculos que a galera trabalha mais aí na musculação? Com certeza. Quadríceps, supina, membro superior. E aí você vai pegar para ver, às vezes, imagina, você fez uma avaliação, a pessoa tem um quadríceps super forte. Aquele teu fortalecimento pode ter um volume menor, ou seja, o menor número de exercícios para manter a força que ele já tem, e você usar o tempo do corredor para fortalecer coisas que ele precisa melhorar. Sim. Porque, no final das contas, indo para a área prática, uma coisa que eu ouço todo dia dos corredores é porque não dá tempo, cara, de treinar também para musculação 3, 4 vezes. Eu falo, você não precisa, você pode fazer 2 a 3 vezes na semana, 40 minutos, um treino mega otimizado e individualizado para o que você precisa. Exatamente. Ô, Gustavo, eu queria então, assim, já que a gente já entrou aí, acho que eu como um corredor que já se lesionou muito ainda, né, no momento, não gosto nem de falar, tô fora, mas já tive muitas lesões e eu sempre tive essa dúvida, assim, nunca fiz uma avaliação biomecânica, já passei, assim, treinadores, fisioterapeutas já me viram correndo e falaram, você tem uma boa biomecânica, geralmente é isso que eu escuto. Não sei o que isso quer dizer, mas dizem isso pra mim. Mas, assim, o quanto que a gente já tem, assim, em termos de literatura, assim, qual é a relação entre padrões de biomecânica e incidência de lesões? Vou dar um exemplo aqui que é até uma coisa que a gente já fez episódio, né? Que é cadência, por exemplo. Cadência baixa tem uma maior oscilação vertical, uma maior... Se eu estivesse falando besteira, depois você me corrige. Também, né? Você vai fazer vai ficar mais tempo em contato com o solo, vai aumentar a incidência de fratura por estresse. Isso é uma coisa que frequentemente a gente escuta. O quanto que a gente já tem assim essa evidência ou não é por aí? Não é por aí. A gente tem que primeiro pegar o paciente, o aluno, o atleta que se lesionou e tentar ver se é aquela lesão com aquela biomecânica a gente consegue achar um ponto de ligação entre as duas coisas. Boa, baita pergunta. Primeira pergunta, relação entre biomecânica da corrida ou técnica de corrida e lesão. Não existe nenhuma evidência forte, cientificamente falando, que um tipo de corrida machuca mais do que outro. Ponto. Boa. Esse é o que a gente tem de evidência hoje. Agora, por outro lado, sabe-se que alguns padrões tendem a gerar mais lesão em uma região e outro padrão em outras regiões. Exemplo, pessoas que são corredores de retropé, ou seja, aquela pessoa que faz o movimento de chicote, que bate com o calcanhar primeiro no chão, que nossos corredores amadores, 90% a 95% dos corredores acabam correndo assim. Essa é uma mecânica de corrida que usa mais a musculatura ao redor do joelho para absorver o impacto. Então, o que a literatura mostra é que existe uma maior prevalência de lesões no joelho, na canela, que são locais de absorção de impacto. Por outro lado, aquelas pessoas que batem com o pé chapado no chão ou batem com a parte da frente do chão, essa é uma mecânica que a gente chama de mecânica de antepé ou médio pé. Essa é uma mecânica que você acaba usando mais a panturrilha e os músculos do pé para fazer a absorção. Então você poupa o joelho, mas aumenta a sobrecarga na panturrilha. E aí, olha o que legal. Lá para 2010, 2011, quem é corredor das antigas talvez lembre dessa onda que teve. Saiu um artigo publicado na Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes na nossa área de saúde, e publicado por um grupo de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, falando que correr com o antepé prevenia a lesão. E aí, o modelo do estudo deles, eles foram e eles começaram a chamar essa corrida de corrida natural, que é o que o Daniels chama, lá no Daniels Forum, que tem um Born to Run também, fala sobre isso. Sim, já falou, já mencionou algumas vezes esses livros. Pois é, então são livros clássicos, mas o que eles fizeram de bacana? Eles foram para uma tribo, uma região do Novo México, por uma região de uma tribo que nunca havia usado calçado na vida. Os Tarahumaras. Oi? Os Tarahumaras, o nome da tribo. E aí eles botaram os caras para correr e falaram, cara, esses caras nunca usaram calçado e estão correndo com antepé. Então, na verdade, se a gente tivesse a sociedade
nunca tivesse imposto a onda dos calçados, todo mundo correria no antepé, porque essa é a forma natural de correr. E aí eles começaram a pegar exemplos de corredores de elite. Então, pegavam os corredores lá no primeiro pelotão e também falavam, tá vendo? Os corredores que performam bem também correm assim. E se vocês pegarem os neandertais, aí pegavam, também corriam. Aí eles criaram toda uma história em cima de diversos fatores e falaram, então é melhor correr assim. E aí o que aconteceu nessa época, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eu tenho muito contato, um monte de gente começou a correr do dia para a noite, mudar de correr com o calcanhar, começou a bater com a parte anterior do pé. Esse ano, de 2010 a 2013, esses anos foram a maior casuística que eu tive na biocinética, na nossa história, de lesões de fratura por estresse do osso do pé, dos metatarsos, e de tendinite no calcâneo. Uhum. Ah, porque correr com antepé é melhor? Não, gente. É porque você passou 10, 5, 10, 20 anos correndo com aquela forma, o seu corpo se adaptou àquela sobrecarga. Se um dia para o outro você mudou a sua forma, o teu corpo não está acostumado, você tem que readaptar. Então, esse é um exemplo muito clássico. Assim, aí era engraçado, porque o corredor falava assim para mim, eu vim aqui tudo porque eu tinha uma dor no joelho, mas aí eu melhorei a mecânica e tudo, eu mudei minha mecânica, aí melhorei muito, estou muito bem, melhorei, a dor no joelho zerou. Falei, o que você veio fazer aqui então? Veio fazer um exame preventivo, a gente faz muito preventivos também. Ele, não, é porque agora meu calcanhar começou a doer. Eu falei, sim, você só trocou o lugar da sobrecarga. Então, no final das contas, força é igual a massa vezes a aceleração. Se você está correndo com o teu corpo, você tem a tua massa corporal, que não está mudando, e você está na mesma velocidade, você não tem uma taxa de variação de velocidade, você tem a mesma aceleração, a força que entra é igual. O que muda dependendo da mecânica de corrida? A estrutura que vai absorver. Então, no final das contas, quando você faz uma medida, quando você mede no laboratório, você fica isso, basicamente. E aí o lance é, tem pessoas que têm maior capacidade de absorver determinadas cargas do que outras. Isso que a gente faz, é identificar se aquela pessoa tem aquela competência para a mecânica dela. Muito interessante. Muito bom. Só um complemento, uma curiosidade, né, Gustavo? Você mencionou o exemplo dos calçados, pessoas correndo descalças, né, ou com calçados minimalistas, né? A gente teve esse boom ali, né, perto de 2010, né? E eu já contei aqui no podcast, eu fui um desses entusiastas, né? Que na época eu li o Born to Run, né, do Christopher McDougall, né? Mas na época eu me dei super bem, inclusive corri uma maratona com o New Balance Zero, mas até contei para o André já várias vezes aqui no podcast, mas naquela época eu era atleta de taekwondo também, então eu estava muito acostumado com aquela biomecânica, né, em fazer coisas descalço, então eu estava preparado para aquilo, fiz uma transição abrupta, mas me dei bem. E aí, alguns anos depois, eu tentei fazer, eu comecei a usar calçados comuns, né, de corrida, os tradicionais, e tentei fazer novamente, migrei novamente de forma abrupta para os calçados minimalistas, e assim, foi batata, né? Comecei, tive tendinite de tendão calcâneo, dor na panturrilha e tudo mais, porque eu já não estava mais acostumado naquela época a realizar o exercício, né? O taekwondo descalço. Então, é muito isso, né? Essa questão de como as pessoas estão adaptadas para absorver, né? Aquela sobrecarga. Cara, é incrível, assim, o nosso corpo ele tem uma capacidade adaptativa incrível. Existe uma patologia chamada de fecomelia familiar, que são aqueles pacientes são aquelas pessoas que não têm braço, nascem com as pernas, e aí isso é familiar, é hereditário, e aí você vê essas pessoas se alimentando, pegando garfos com os pés, aí tem um vídeo de uma moça se maquiando com o pé. Cortando comida. Cortando cebola, fazendo tudo. Ela se adaptou, foi a demanda que a vida dela. Então, a gente fala na área técnica, né, que o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, leigamente falando, é muito plástico, ou seja, tem uma capacidade adaptativa imensa. Nós precisamos somente dar tempo ao tempo. Então, mudar a mecânica de corrida é errado? Não, gente, não é errado. Inclusive, nos Estados Unidos, americano é um pouco mais enlatadão, né, o modelo deles na área de saúde. Eles gostam muito de vender produto fechado. Então, é muito comum lá nos Estados Unidos mudança de mecânica de corrida. É mais comum do que o que a gente faz aqui no Brasil. E dá certo. Só que dá certo, por exemplo, uma das clínicas, umas pesquisadoras mais famosas, você tem que meio que se internar com ela. Você tem que comprar um pacote de 6 meses treinando com ela, com o treinador dela, a fisioterapeuta dela, o médico dela. Ela faz o que a gente chama de desmame de palmilha, ela tira a palmilha de todo mundo, corre todo mundo com tênis minimalista. Só que você tem que ficar 6 meses fazendo somente o que ela falou.
que é reduzir volume a mais de 50%. Qual corredor nosso hoje aqui, qual o nosso ouvinte aqui fala assim, ó, você vai ficar 6 meses, você vai matar a tua programação de corrida inteira, você vai perder 2 macrociclos aí, cara, de 2, talvez 1 ou 2 provas que você faria. No primeiro semestre inteiro, a gente vai matar a sua prova, porque a gente vai mudar a sua mecânica. Se tiver alguém disposto a isso numa boa, é possível. Agora, querer fazer isso tudo em um mês é onde começa a surgir o problema. Acho que a maneira como a gente... Por exemplo, vou falar uma coisa que é até interessante ouvir sua opinião. Essa coisa assim, a tênis de placa lesiona. E eu até falei num episódio anterior que assim, ele pode lesionar. Assim como se você nunca usou tênis de placa, aí você passa da noite pro dia para usar tênis com placa em todo o treino. Você nunca usou um tênis minimalista, aí você passa para usar um tênis minimalista todo o treino. Você nunca correu, sei lá, seu volume era 40 km por semana, de repente você passou para 80. Assim como qualquer outra coisa que você começa a fazer da noite pro dia de forma intensa, sem nenhum tipo de adaptação, é fator de risco para lesão. Não quer dizer que o tênis de placa em si seja pior do que você trocar por um calçado minimalista, por exemplo. Não sei se você concorda, mas essa é a impressão que eu tenho. É claro, tem as coisas que tem aquelas associações, série de casos com fratura de navicular, essas coisas que pelo menos foi o que eu vi. Mas assim, é isso. A pessoa que começou a usar todo o treino, não se adaptou, mudou ali a maneira como isso interage com o seu corpo, consequentemente aparece a lesão. Tem umas perguntinhas mais rápidas aqui para falar sobre essa parte de lesões. Primeira coisa, um conceito que eu acho interessante. Variabilidade. Então, assim, aquela pessoa que varia terrenos, varia tênis, varia paces, varia tipos de treino. Na minha cabeça, né? Você até falou do 90% é de retropé, 10% é antepé. Para mim, eu como corredor, na minha rodagem extremamente leve, eu sou de mais ou menos de médio para retropé. Mas se eu me coloco para dar um tiro, eu vou para o antepé. Prova, geralmente eu corro mais de médio antepé. Então, assim, será que... Esse é o ponto que eu quero chegar. Estou me alongando um pouquinho, mas... Variar pace, variar calçados, variar tênis, variar terrenos. Isso tende a ser uma coisa protetora ou não necessariamente? Legal, boa pergunta, André. Vamos lá. Padrão de contato inicial depende de diversas variáveis. Tipo de calçado, como o Murilo já trouxe aqui. Normalmente, quando você usa um calçado mais minimalista, principalmente aqueles minimalistas das antigas, que não tinha nada, era só uma borrachinha, uma Vibram ali, naquela solinha ali, sem nenhum conflito de interesse aqui, só porque assim, é que o pessoal usava, que aí, cara, imagina você correr 20 quilômetros batendo o calcanhar praticamente no chão sempre. Dói. Então, a tendência, a maioria das pessoas que correm com esses minimalistas, elas vão naturalmente, por desconforto, vão para o médio pé. Terrenos mais complacentes, mais moles, areia, terra batida, também você tende a fazer mecanismos mais médio pé. E a variável principal que influencia isso, André, é velocidade. Perfeito. Além desses outros fatores, é velocidade. Exemplo, no sprint, treino de sprint, e se vocês olharem, por exemplo, os corredores de provas rasas, 100, 200, 400, 800, 100% deles vai correr no antepé. Inclusive, nas sapatilhas só tem trava nas frentes. Exato. Por quê? Porque o tempo de contato com o solo é tão curto que não dá tempo de fazer o movimento todo. Então, bate e sai, bate e sai, bate e sai. Então, quando a gente vai para a área de sprint, não tem escolha. A técnica, existem outras variações de técnica, mas a batida com antepé é algo obrigatório. Na corrida de rua, tem essas variações. Do ponto de vista mecânico, aí eu estou fazendo aqui um parênteses, não estou falando nada aqui relacionado à importância para treinamento, parte fisiológica, VO2, etc. Do ponto de vista mecânico de aprendizagem motora, o nosso corpo adora variação. Por que adora variação? Porque todas as vezes que você corre, por exemplo, no asfalto, depois você vai correr na grama batida, na terra batida, ou na grama, primeiro que nesses terrenos, você tem menos impacto. Então, isso já dá uma acalmada ali no impacto excessivo. Segundo, que isso gera pequenas modificações nas tuas angulações. Às vezes você continua correndo com retropé, mas quando a gente avalia e mede isso, gera pequenas variações no teu movimento. E essas pequenas variações no seu movimento já são suficientes para você, às vezes, ter uma redução de sobrecarga numa região que está um pouco magoada por causa de um treino anterior, e você sobrecarrega o outro. Está tudo bem, o nosso corpo adora sobrecarga. Quer ver um exemplo?
Na corrida, um mito muito comum aqui, só entrando num ponto que é o impacto. Todo mundo tem medo de impacto. Não, porque o impacto... Gente, impacto é ótimo. Inclusive, em pacientes com osteoporose, nós indicamos atividades com impacto. Sim. Porque impacto ajuda a formar massa óssea. Qual é o grande problema do impacto? Para formar massa óssea, quando você gera impacto consecutivo, você gera microlesões. E quando você vai o teu repouso, e aí, queridos ouvintes, é por isso que os treinadores de vocês falam sobre alimentação, sono, descanso, tudo isso, porque é no repouso que a gente começa a ter essa reestruturação geral do osso, do músculo. Se você dá um impacto, sobrecarrega, e depois dá outro, aí é onde vem a lesão. Então, na minoria das vezes, é praticamente impossível você ter uma fratura por estresse por causa de um treino muito intenso. Normalmente é um acúmulo. E são raras as fraturas por estresse que o corredor não teve uma canelite antes. Ele não teve um desconforto. Existem esses casos silenciosos, mas são em grande minoria. A gente tem sinais antes. Sinais que não foram atendidos, né, anteriormente, né? E a questão aí da osteoporose, né, Gustavo? É engraçado, porque aí muitas vezes a pessoa sai ali com uma receitinha de hidroginástica, bicicleta, mas aí eu vou intervir. Precisa, se você tem osteoporose e o médico receitou hidroginástica, a minha sugestão é troque de médico. Sinceramente, desculpa, eu posso falar porque não faz o menor sentido. Mas é muito comum ainda. E eu ia fazer uma perguntinha agora, me fugiu aqui. Não, só para a sequência, então, a questão da variabilidade. Valgo dinâmico é necessariamente um problema? Desculpa, lembrei. Deixa eu complementar uma coisinha sobre a variabilidade. É por isso, Gustavo, que atletas de prova de corridas de montanha fazem provas tão longas, treinos muito longos, comparado muitas vezes a atletas de corrida de rua e uma incidência de lesão igual ou até menor, assim, contra essa variabilidade. Isso faz sentido nos atletas de corrida de montanha? Cara, em geral, atletas trail e de ultramaratona, primeiro, a velocidade é menor. Obviamente, porque a pessoa corre mais tempo. Segundo, a faixa etária média é maior. O que pode parecer um problema, na verdade, é uma solução. Porque normalmente não é uma pessoa que começou a correr com 50 anos. Não, ela migrou muitas vezes, ela é muito experiente. Então, quando você pega o corredor recreacional de trail, o corredor recreacional de rua, a média de idade é um pouquinho maior nesse cara do trail. De uma forma geral, é claro que a gente está mudando muito. Assim. A corrida está cada vez... A gente já está há alguns anos no boom e vai mudando. Mas a literatura científica, quando você pega os estudos que você está citando sobre taxas de lesão, etc., você vê a média de idade deles é um pouquinho maior, é 6, 7 anos maior do que os estudos de corredores de rua. E aí a taxa de experiência, que é uma das variáveis mais importantes para a lesão. Por que o cara experiente se lesiona menos do que o iniciante? Porque ele conhece o corpo dele. O corpo dele está acostumado, já sabe. Mas ele sabe o que é uma dor de treino, aquele longão que no dia seguinte você mal anda, né, cara? Você tá ali, mas ele fala, cara, é um longão, preparei. Sabe descansar, sabe se recuperar. Mas ele sabe aquela dorzinha que ele fala, isso não é uma dor de treino, isso é uma dor que eu vou ter que moderar. E ele sabe que moderar volume e intensidade uma semana é mais interessante do que forçar a barra achando que vai melhorar com gelo ou com anti-inflamatório. Ele sabe que não vai atrapalhar a periodização dele, ou seja, o controle de treino dele baixar uma semana, 10 dias e retomar depois. Então, tem essa experiência que é muito da prática. Então, para mim, tem essa questão também sobre o pessoal de trail. Muito bom. Muito legal. Então, sobre aquela... E sobre o valgo, Isso. Sobre o valgo dinâmico. O dinâmico, talvez, hoje na biomecânica, seja aí ele assumiu o posto da pisada pronada. Tá? Para quem não sabe, valgo dinâmico é que ele chama de knock knees, né? Os joelhos que se tocam, aquela pessoa que corre para dentro. Aí tem um vídeo clássico da Priska Jepto, que é uma corredora. Ela foi vice-campeã olímpica em 2012, em Londres. E aí tem uns vídeos dela, depois eu até mando para vocês. O vídeo é bacanérrimo lá no YouTube, que você vê. Ela, assim, o joelho dela, cara, assim, dá nervoso, que parece que vai terminar assado a parte de dentro dos joelhos, porque ficam se batendo. E a grande verdade é, o valgo dinâmico, muita gente fala que ele é fraqueza de glúteo. É o glúteo que está fraco, então tem que fortalecer o glúteo. Só que isso não é uma verdade. Exemplo,
Eu publiquei um artigo em 2011, olha só, gente, estamos falando de 15 anos, mostrando que em corredoras mulheres, valgo dinâmico está mais relacionado à cadência baixa e também à pisada pronada do que a fraqueza do glúteo. Por que pisada pronada? Porque o teu pé vem para dentro, puxa o joelho para dentro. Então, às vezes, você está olhando, pensando no quadril, mas pode vir do pé. E por que a cadência baixa? Porque quando você tem uma cadência baixa, o teu comprimento do passo fica mais longo. Você faz, teoricamente, você faz uma fase de voo maior. E aí você também tem mais impacto. Porque se você faz uma parábola maior para saltar à frente, você tem que absorver mais impacto. E aquela bacia que se mexe muito é uma estratégia de absorção de impacto. Então, a gente tem que diferenciar o que é um valgo dinâmico por uma incompetência muscular e o que é um valgo dinâmico simplesmente adaptativo daquela pessoa que, cara, ali tá tudo bem. Então, o valgo dinâmico, ele assim, isso é uma coisa que talvez todos os nossos ouvintes possam colocar na cabeça tranquilamente. Nenhum padrão de movimento isolado vai te machucar. A biomecânica não diz se alguém vai se machucar ou não. Se alguém pegar e te olhar a tua biomecânica e falar, você vai se machucar, cara, isso aí é um perigo. Cuidado. Essa pessoa quer te vender alguma coisa. Boa. Por quê? Porque, na verdade, a biomecânica serve para entender sobrecargas. Então, o que eu posso te falar sobre o valgo dinâmico? O valgo dinâmico aumenta a sobrecarga no joelho. Sim. Só que não quer dizer que aquela sobrecarga vai te machucar. Você pode ser preparado para aquela sobrecarga. A sobrecarga, o valgo dinâmico pode sobrecarregar o teu quadril, mas você pode ser preparado para aquela sobrecarga. Vocês já viram aquelas pessoas que são muito frouxas articularmente, são todas hipermóveis? A maioria dessas pessoas, principalmente mulheres, e aí é por questões neuromusculares, hormonais, de ligamento e tudo, pessoal, essas pessoas tendem a fazer mais valgo dinâmico e eu duvido alguém corrigir. Por quê? Porque a ação da gravidade empurra o joelho para dentro. Se você não tem um restritor ali, às vezes vai. O que a gente faz? Ensina o corpo a lidar com essa mecânica. Muito bom. Interessante. E um exemplo bem extremo dessa capacidade do nosso corpo, né, de lidar bem com impacto, se bem preparado, é em algumas artes marciais, né? Uma coisa é um pouco difícil dizer se é uma prática correta ou não, mas para evitar uma fratura muitas vezes na tíbia por conta de impacto, atletas ficam batendo num tronco, alguma coisa para calejar, né, aquele osso que quebraria facilmente por conta da angulação daquele impacto, né? Nosso osso ele é super capaz de absorver impacto no sentido horizontal, né? Mas no sentido vertical, mas no sentido 90 graus ele quebra com facilidade. Então, atletas fazem isso para conseguir absorver melhor aquela carga, né? Então, é bem interessante essa capacidade do corpo de realmente se adaptar, né? E aí, Gustavo, você citou a questão da pronação. Fala um pouquinho sobre essa questão de pisada pronada. É um problema? A pessoa prona, a pessoa supina. A gente já comentou isso em alguns episódios aqui, mas assim, antigamente era muito comum, né? Você ia comprar um tênis de corrida, você ia na loja. Hoje em dia, as lojas já não tem mais essas plataformas que a pessoa subia. Muitas vezes nem corria, né? A pessoa ficava parada em pé lá e o vendedor falava, você é pronador, você é supinador, pisada neutra, compra tal tênis, compra outro tênis. O que há de verdade ou não nisso? Murilo, eu lembro de uma época que você ia nas lojas. Cara, é muito bom quando você para pensar no ponto de vista de venda, independente de picaretismo nem nada, pessoal, mas se você olhar de um ponto de vista de negócio, cara, olha que bacana a experiência do cliente. Você vai para comprar um tênis e já te falaram que tua pisada é pronada. Aí você vai lá na loja, a loja tem uma esteira que você pode vestir o tênis, correr, o cara te filma. Aí eu lembro que eu fui em uma, aí ele jogava numa tela gigante, o movimento ficava em slow motion. Isso tem 20 anos atrás aí, então bota aí que não tinha essa facilidade tecnológica que nós temos hoje para tantos aplicativos. Era um negócio assim, uma tela super bacana. Aí ele pegava uma canetinha, que a tela era touchscreen, ele desenhava, tá vendo essa pisada pronada, isso aqui é o cara, o vendedor. Aí tu falava, cara, um terrorismo assim, falou assim, cara, pelo amor de Deus, me dá esse tênis, cara, tem um que corrige ainda mais. Então, assim, eu não sei se a galera que está ouvindo aqui a gente se lembra quando tinha isso, mas, cara, Rio era batata, isso tinha constante. E é engraçado que quando você vai correr na orla de Copacabana, de Ipanema, a orla é torta. A orla não é assim, ó, ela é
assim. Vocês já repararam isso? Quando vocês vierem no Rio, quando forem correr na orla, reparem isso, ela é assim, ó, para escoar a água. Olha Então, só. quando você corre, você vê as pessoas, eu tenho isso filmado. A gente tem a maioria das pessoas prona de um lado, supino do outro, indo e compensa do outro lado, voltando. Ixi, e aquele tênis que a pessoa comprou achando que ia resolver alguma coisa? Confesso que já corri aí e não percebi. Repara, cara, é divertidíssimo. Eu lembro disso, cara, que até um amigo meu, na época de faculdade, ele fez o TCC dele mostrando como é que a inclinação era uma inclinação razoável, sabe? Mas voltando ali agora à tua pergunta. Cara, o que é uma pisada pronada? É quando aquele pé que desaba para dentro. E aí você tem aquele arco plantar que a gente vê, né? Que ele é todo desabado. A pessoa pisa, aí ela suja a parte do meio do pé, né? Tem aquela pessoa que só suja a parte da frente, os ossinhos da frente do calcanhar, que a gente chama de pé cavo, provavelmente um pé mais supinado para fora. E essa pessoa que tem aquele pé de pato, né? Que é um pé que desaba todo para dentro, isso é uma pisada pronada. E aí, pisada pronada e impacto, eu diria que são os dois maiores mitos da história da corrida. Porque começou a criar uma indústria em cima de calçados, e nada contra, eu acho que faz parte, mas começou a criar uma indústria sem nenhuma evidência científica de que você precisava de um tênis de controle de pronação, um tênis de controle de supinação. E, cara, passaram-se 50 e muitos anos desde que se começou a discutir as médio-solas, o contraforte dos calçados, toda ali a rigidez da espuma, da sola. E um dos maiores estudiosos do mundo sobre isso é o Benno Nigg, é um pesquisador de Calgary. E na última palestra, ele foi consultor da Adidas por 30 anos. Eu fui no congresso lá em Calgary, e aí eu fui na palestra dele, que foi a palestra que ele se aposentou. Palestra de professor, ele virou professor emérito. E aí, sabe qual foi a conclusão dele? Passei 30 anos investigando um negócio que nunca encontrei uma resposta. Talvez a minha pergunta estivesse errada. Porque a pergunta dele sempre foi: qual é a melhor estratégia de desenvolver calçados que façam as pessoas prevenirem lesão? E no final das contas, se você bota um calçado perfeito, mas aí o Murilo tem um pé, cara, que, poxa, é um calçado que ele mostrou aqui na frente. Imagina que tem um calçado que ele é fininho na frente, aí o Murilo tem um pé que é super largo na frente, aqueles pés, sabe, que tem um formato mais egípcio, mais anterior, mas, cara, o pé do Murilo vai ficar desconfortável naquele calçado. Vocês já tiveram um grão de areia no tênis? Parece que é um pedregulho, não é? Aí você vai tirar, você fala, cara, tá alguma coisa me incomodando muito, aí você tira um grãozinho. A nossa planta do pé, ela tem uma propriocepção. Os receptores articulares ali, eles são muito sensíveis. Qualquer coisa que tire conforto faz você mudar a sua mecânica. E aí ele publicou um artigo falando sobre o que ele chama de filtro de conforto, que mais importante do que somente a tua pisada e o teu formato do pé é o tênis que você se sente mais confortável e natural para realizar a corrida. Então, essa é o que a gente tem Tem algumas evidências para pisada pronada, tem, tá, gente? Então, não quer dizer que é errado, mas hoje, mais importante do que tipo de pisada é você sentir conforto correndo com aquele calçado. Muito bom. O que eu gosto de imaginar, assim, Gustavo, que assim, por mais sofisticado que seja o calçado, por mais que tenha tido um mega cientista como esse professor que você falou, e destaco aí que é a humildade, né? O cara tá sendo homenageado, virou professor emérito, totalmente. E aí ele vai lá, tem a grandeza de falar, pô, fiquei 30 anos estudando o negócio, cheguei à conclusão, acho que a pergunta estava errada. Isso é fenomenal. E só isso aí já mostra que é um cara diferenciado. Mas assim, por mais complexo que seja a espuma, a entressola, o contraforte, o que for, superar, passar por cima da complexidade do ser humano, né? Eu acho que nós três aqui, cada um dentro da sua área, vão concordar que a complexidade da pessoa vai ser sempre muito maior. Ela vai ter um tipo de pisada, um peso, uma estatura, uma característica biomecânica, ela tem um histórico de lesões, ela tem eventualmente um trauma de uma lesão, que ela se machucou de um jeito tal, num dia tal, que estava correndo num asfalto tal. Assim, a complexidade do ser humano vai sempre passar por cima, né? É isso que eu acho, assim. Acho que isso acaba... E, de novo, não é que, assim, não importa. Importa, mas, assim, acho que tem outras coisas que importam mais, né? E a gente não pode tirar dessa equação o ser humano. É uma interação entre um calçado e um ser humano.
o lugar onde tem mais variáveis sempre vai ser o ser humano. É isso que eu quero dizer. Então, acho que é muito por aí, né? Um paralelo aí, ô André, deve ter algum, assim, deve ter o podcast é de corrida, mas deve ter ciclista também, deve ter a galera do triatlon. Só para fazer um paralelo. Na bike, a gente tem o que o pessoal chama de bike fit. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí, que é o cara que leva a bike para ajustar. A gente, na Biocinética, a gente faz uma avaliação de ciclismo, para ciclista. Eu fico brincando que é o biker fit. Porque é o seguinte, cara, tu fez um bike fit, a bike tá linda, tecnicamente, beleza, mas você tá pronto para aquela bike? Então, assim, você tem as características ali do teu corpo que vão fazer você otimizar aquela bike. E aí, trazendo agora para a corrida, vamos voltar ali à polêmica do tênis de placa. O tênis de placa, o nível de evidência dele, assim, aumenta 4 a 5% de performance, que é o que tem. Aí, a primeira coisa que eu brinco eu falo para os corredores que a gente atende, eu falo, cara, se você se alimentar melhor, dormir mais, fazer teu treino direito aumenta muito mais do que 5% que esse tênis vai te dar. Então, sim. O tênis é para você ir pro caminho. Direto. A gente gravou um episódio e falou que o tênis de placa é a cereja do bolo, né? Tem muita coisa que vem antes, né? Agora, olha que legal. Na primeira geração dos tênis de placa, hoje já tem alguns diferentes, mas os tênis, eles tinham a largura deles, eles eram mais fininhos. Vocês lembram dessa primeira geração? Sim. E quando você pega hoje um ASICS, um Rock, tudo, eles são a base um pouquinho mais larga, e esses calçados eram um pouquinho mais fininhos. E eles geravam muita propulsão antero-posterior. Só que é o objetivo desse calçado, né? Você faz um movimento, ele faz um acúmulo de energia, e aí a placa, quando você vai jogar o peso, a placa te ajuda a impulsionar. Energia elástica ali do material. Só que uma característica interessante é, por ele ter uma base um pouquinho mais fina, ele também gera uma tendência a mais instabilidade lateral do pé. Então, e aí o que eu vou falar agora, por favor, entenda, não é um dado científico, é um cara que já fez muitas mil avaliações, mas é somente a experiência do Gustavo. Não estou falando, Gustavo, me dá uma evidência científica disso. Não tem, é o que eu observo. Mas o que eu observo é que pessoas que têm maior instabilidade do pé tendem a ter pior adaptação a uma placa de carbono. Porque você precisa ter estabilidade para você fazer a propulsão. Então, às vezes, não é que o tênis é ruim, o tênis te machucou. Talvez você não tivesse as características que aquele tênis precisa para você usar o máximo da capacidade dele. Muito bom. Bom, acho que a gente vai ter que seguir aqui, senão a gente vai ficar o podcast inteiro falando da parte da lesão. Eu queria, não sei se o Murilo tem algum ponto ainda sobre isso, eu queria partir para um outro ponto, que é o impacto da biomecânica na performance. Então, assim, o cara, vamos supor, agora é um outro cenário. Não estou me lesionando, só que, sei lá, alguém me falou que se eu melhorar e mexer aqui, eu vou correr melhor. Qual é a relação entre biomecânica e performance? E o nosso corpo, ele encontra ali uma biomecânica, assim como na prevenção de lesões, né? Cada indivíduo, o corpo automaticamente encontra uma biomecânica mais adequada, né? Na performance isso também acontece, o corpo encontra uma biomecânica mais eficiente, mais econômica de corrida ou não? Boa, legal, vamos lá. Cientificamente falando, e aí sempre começando pela ciência para depois a gente trazer para o corredor. Não existe uma cereja do bolo ou pomo de ouro que vai falar se você melhorar essa variável, você tem mais performance. Vou dar um exemplo. Na área de performance, talvez a variável mais discutida é tempo de apoio no chão. Se você fica menos tempo de apoio no chão, você fica mais eficiente, porque você usa mais energia elástica e você se propulsiona mais à frente. Isso é muito comum da gente ver. O que acontece? Aí as pessoas falam, quanto menos tempo, melhor. Só que tem um viés importante nessa medida, que uma das coisas que a gente sabe na literatura é que quanto maior a tua velocidade, menor o tempo de contato. Individual. Então, se vocês hoje correrem a 8, 10, 12, 14, 16, vai reduzindo o tempo de apoio. Isso é fato. Agora, existem duas pessoas que correm a 14 km por hora que vão ter tempo de apoio completamente diferentes e vão ter a mesma eficiência. Por quê? Pelo mesmo motivo que vocês comentaram anteriormente. A gente parece que quer achar, assim, sabe, qual é a variável que eu preciso mexer para conseguir alcançar. Isso não existe. Porque quando você mexe em tempo de apoio,
você mexe em oscilação vertical, você mexe em cadência. Mesmo você mexendo só no tempo de apoio, uma variável não se mexe sozinha. E aí você tem que entender, cada uma dessas variáveis vai exigir uma demanda específica. Vou trazer um exemplo. Para você fazer de forma muito eficiente uma corrida com baixo tempo de contato, você precisa ter capacidade de ter o que a gente chama de força reativa. O que é força reativa? É você conseguir fazer aqueles treinos de saltito com baixíssimo tempo de contato. Uhum. Isso exige muita estabilidade do tornozelo. Muita estabilidade do tornozelo. Então, se disserem para um corredor, você tem que reduzir o teu tempo de contato, porque isso está falando, isso melhora a corrida. Se essa pessoa faz isso sem ter uma boa capacidade de força reativa, ao invés de ela aumentar a performance, ela aumenta o risco dela se machucar. Então, esse é o grande lance. E aí, Murilo, respondendo a sua pergunta, não existe uma técnica correta que vai ter maior desempenho. É claro, existe um perfil de corrida que muitos corredores acabam adotando, que é um perfil de corrida com baixa oscilação vertical, baixo tempo de apoio e uma cadência moderada. É o mais comum, mas você vai pegar, por exemplo, o Kipchoge, ele corre um pouquinho diferente, que ele é corredor de retropé. Uhum. Uhum. Então, Não, ele se adaptou àquilo. Então, para mim, quando eu faço uma avaliação biomecânica, seja para lesão, para performance, eu não faço um teste só de corrida. Quando a pessoa fala, eu quero testar performance, eu estou vendo que ela é um corredor de antepé, que faz uma batida, que tem um tempo de... E eu pergunto, por que você corre assim? Você está forçando a correr assim ou você sempre correu naturalmente assim? Tem muita pessoa que fala, não, porque eu estou treinando por essa mecânica mais eficiente. Eu aplico outros testes biomecânicos para saber se ela tem aquela força reativa. Será que ela tem capacidade de lidar com aquilo que ela está querendo? Porque é sempre um equilíbrio que a gente chama de demanda mecânica, quanto de sobrecarga está entrando, e a capacidade daquela pessoa. Então, você pode migrar para uma mecânica de menor tempo de contato e tudo, na mesma velocidade, porque se você aumentar a velocidade, isso vai reduzir. Pode, só prepara o teu corpo antes para aquilo. Então, um dos treinos que eu faço para praticamente todos os corredores é treino de pliometria de baixo tempo de contato. O que é isso? Eu sei que vocês fizeram já alguns temas sobre pliometria. Só que para os ouvintes, turma, pliometria, você pode fazer aquele salto que você agacha, faz um movimento para baixo, salta e absorve. Isso a gente chama de pliometria de longo tempo de contato. Uhum. E a gente tem pliometria de baixo tempo de contato, que é esse bate, tira, bate, tira, bate, tira. Existem valências físicas que precisam ser treinadas para você fazer isso bem. E aí o que acontece? Olha que lindo. Aí quando a pessoa não tem essa boa estabilidade do tornozelo, sabe como é que ela compensa? Pronando muito. É compensatório. Aí eu falo, opa, essa pronação não é uma pronação natural da pessoa porque o pé dela é plano. É porque ela não está conseguindo gerar rigidez suficiente no pé dela, o pé está desabando. Isso me preocupa. Aí eu falo, por quê? Aí, olha como é que é o negócio. Isso me preocupa não pela pisada pronada, mas pela pisada pronada ser um sinal que ela não tem boa força reativa. Ao invés de corrigir pisada pronada, eu vou trabalhar a variável que é a causa. E essa é a importância de a gente fazer uma avaliação quantitativa. Sabe, sair do eu acho, poxa, eu corro bem, eu corro mal. Não é. Cara, como é que eu posso potencializar essa mecânica? Será que tem alguma coisa que hoje não é um movimento errado, mas ela está sendo uma adaptação para uma incompetência de algum músculo? E o teu corpo está se adaptando. É ruim? Às vezes não, às vezes é. Não quer dizer que eu vou mexer... mal adaptação. Se é a má adaptação, exatamente. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui, acho que nem estava aqui na pauta, mas qual que é o olhar da biomecânica, Gustavo, para os exercícios educativos de corrida, principalmente feitos assim em larga escala, em grupos de corrida, muitas vezes ali realmente feitos com um propósito meio mágico de melhorar a eficiência da corrida daqueles corredores, daqueles 50 corredores do grupo de corrida. Qual que é o olhar da biomecânica sobre isso? Existe eficiência? Não existe? Está sendo aplicado de forma correta ou incorreta? Existe espaço para os exercícios educativos de corrida, como um joelho à frente, né? O skipping, o Anfersen, o Hopperslauf, entre outros? Ipsi Hoff, caramba, eu lembrava disso na minha época de atletismo, isso é muito legal. Cara, existe espaço, sem a menor sombra de dúvida, eu gosto. Só que aquilo tudo,
Quando você faz uma coisa em larga escala, você fala, estatisticamente vão ter pessoas que vão ficar na média, tem pessoas que vão responder muito bem, tem pessoas que vão piorar. E aí quando você fala, porque os quenianos... Cara, os quenianos todo mundo corre. Então o que acaba será que o cara que está chegando ganhando é o cara que sobrou ou porque realmente eles estão botando muita gente e está sobrando? Eu não sei se aquilo ali é simplesmente uma adaptação ao longo da vida daquela pessoa. Então, do ponto de vista de treinamento, quanto mais individualizada for a sua prescrição de exercício, exemplar, se você é um corredor que você não faz um bom avanço do joelho à frente, provavelmente você vai se beneficiar muito mais desse educativo de um cara que já faz aquilo. E aí vem o outro lance, Murilo, olha só. Aquele educativo que você vai com o calcanhar no glúteo, né? Que você educa para o cara vir com a perna atrás. Se ele tem um encurtamento da musculatura anterior da coxa, aquele pode sobrecarregar a coluna dele. Porque ele vai ficar fazendo um movimento que é tipo o alongamento de quadríceps e iliopissoide, né? Musculatura de coxa, para o mundo. Porque é o educativo. Mas você não tem uma capacidade básica para fazer isso. E talvez aí entra o lance da biomecânica, André, que a gente estava falando antes da adaptação. Será que ela não está fazendo esse calcanhar na bunda ali que a gente fala no leigo, né? Levar o calcanhar na bunda. Será que ela não está fazendo isso porque o músculo é encurtado, não é por técnica ruim? Aí você vai forçar o cara a ter uma técnica que ele não tem, que o corpo dele escolheu outra. Não porque é uma técnica ruim, mas porque ele não tinha o alongamento. Então, talvez se você queira fazer um educativo para alguma coisa, garanta que ele tem alongamento e força suficiente de cada músculo que você vai precisar. É como eu vejo hoje, é como a gente faz a avaliação hoje. Então, às vezes, é muito comum vocês pegarem a gente vê, vocês veem constantemente aquele corredor que termina com a perna toda dobradinha, corre sentado. Mas você fala, corre mais em pé, cara, tenta finalizar mais o movimento mais bonito, tenta esticar mais, empurrar até o último segundo. Se ele tem um encurtamento de musculatura de coxa anterior, ele não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir, ele não tem alongamento para fazer isso. Aí você vai pedir para ele fazer uma técnica que ele não consegue. Alguém vai pagar o pato. Tá, agora eu quero... Eu não ia também, uma coisa não estava na pauta, mas você falou aí de encurtamento, falou de alongamento. Eu já falei, quem nossos ouvintes sabem, assim, eu tenho terror, assim, se falar assim, André, não gosto de você, quero te torturar, ó. Faz o seguinte, cara, me põe numa aula de alongamento, tá? É uma dor, assim... Eu não ligo de fazer academia, adoro treinar, quanto mais intenso o treino, mais eu gosto, adoro fazer treino longão longo, de 30, tá tudo certo. Adoro, acordo de manhã com um sorriso no rosto. Alongamento eu tenho horror e por isso eu não faço. E assim, pelo menos a gente, como entusiastas, né, e não como estudante acadêmico, né, assim, a gente não encontrou, assim, evidências que suportem hoje, assim, o alongamento de forma generalizada, assim, alongue antes de correr que você vai ter uma diminuição da incidência de lesões. Além dos riscos, assim, alongar antes de prova, que a gente sabe que pode diminuir a capacidade contrátil e até ter um efeito ruim na performance. Mas como que você enxerga, Gustavo, essa interface entre alongamento e biomecânica? Boa, legal, cara. Essa pergunta é clássica, porque ninguém gosta de alongar. Vocês já repararam? Todo mundo que é encurtado não gosta de alongar, todo mundo que é fraco não gosta de fazer fortalecimento. Então, normal, né? A gente acaba sendo pior naquilo que a gente não gosta. Eu te garanto, André, que você não tem um alongamento de bailarino. Não, o meu é péssimo. Deve ser mais encurtado. Eu sou horrível. Então, provavelmente por isso você não gosta, porque para você é difícil. E aí é chato. Musculação também assim, eu entendo, tá? Fora a brincadeira, eu entendo. E existe também o terror de que a gente criou um mito que tem que alongar antes de fazer o exercício. Deixa eu dar uma alongadinha aqui antes, para soltar. Então, o primeiro ponto é, alongar antes do exercício não previne lesão. Eu sei que existe também essa questão de, pode reduzir a performance. Os estudos que mostram que reduz a performance, você fica alongando durante uma hora e pouco. Ou seja, tem que ter um volume também muito grande para reduzir performance. Não é tipo, vou dar aquela alongadinha migué que a gente dá antes de correr, sim. Isso vai reduzir a performance. Então, para o pessoal também não ficar, estou correndo mal por causa disso. Eu tive um amigo meu que falou isso para mim, que ele falava que a dor no joelho dele é o que fazia ele perder o jogo no tênis. Eu falei, cara, eu vou te causar um grande problema. Porque se eu curar o teu joelho, vai ver que tu é ruim. E não era o joelho que fazia tu Era só uma desculpa, era uma desculpa. Era só uma desculpa. Então, assim, por que hoje eu entendo, e os nossos estudos... Eu tenho um aluno de doutorado fazendo estudo exatamente sobre isso hoje, André. Até onde um grau de encurtamento se torna importante para o movimento. Porque quando a gente fala, por exemplo, alongamento de panturrilha, a gente meio que dicotomiza, né? É binário, encurtado, alongado. Mas não funciona assim. Porque quando você faz, por exemplo,
o dorsiflexão, que é a quantidade que você faz de movimento do tornozelo na corrida, quando você avança a tíbia para frente com o pé no chão, você faz em torno de 20 a 25 graus de dorsiflexão na corrida, na corrida de rua. Então, imagina, aí você faz um teste de alongamento de panturrilha e você tem 35 graus. Na literatura, isso é chamado de encurtamento. Mas você tem ângulo suficiente para fazer o movimento que demanda na corrida. Então, a mesma coisa o posterior de coxa, que talvez seja o nosso terror principal. Posterior de coxa e quadríceps, né? São os dois terrores. Se você é um corredor, por exemplo, de mais médio pé, por exemplo, como você falou que você é, André, a mecânica do médio pé exige que você entre com o joelho mais fletido no contato inicial. É o natural. Então, talvez o alongamento de posterior de coxa não influencie tanto sua mecânica, porque você não precisa fazer que nem um corredor de retropé que já entra com o joelho mais esticado. Então, encurtamento por si só não significa nada. A gente tem que sempre associar o quanto esses teus encurtamentos estão gerando adaptações na tua mecânica. Porque se eles não estiverem gerando adaptação, está tudo bem. E da mesma forma, você pode gerar um encurtamento que gerou uma adaptação, mas o seu corpo aprendeu a lidar com essa adaptação. A grande questão é que eu não quero que isso seja uma roleta russa. Cara, o corpo vai adaptando ao longo do tempo, fica tranquilo. A gente ouve muito isso. E aí a gente tem hoje uns estudos científicos mostrando que a gente tem uma prevalência de 30% a 50% de lesões de corredores. Sim. É porque a corrida é perigosa? Claro que não. A corrida é um dos esportes que menos lesiona. Só que tem muito mito ainda do o corpo se adapta. E existe o outro lado, que é o terrorismo biomecânico, que foi feito muitos anos. Tem que ter a técnica certa, tem que ter você ser muito forte, tem que ser todo um perfeitão, uma perfeitona, porque senão você vai se machucar. E no final das contas é o seguinte, cara, esse teu encurtamento, ele está influenciando de alguma forma significativa ou não está? É aí que mora a importância de você fazer uma avaliação. Boa. Aquilo ali vai te fazer perder tempo? Ou realmente, cara, aquilo ali vai te trazer algum benefício de menor sobrecarga? Se não vai trazer benefício, é uma escolha tua. Perfeito. Agora, se vai te trazer benefício, também é uma escolha tua, porém com um pouquinho mais de veemência. Muito bom. Muito interessante. E, Gustavo, inclusive era a nossa próxima pergunta, né? Em quais casos, quem deve fazer uma avaliação? Só um segundo. Antes da gente passar por terceiro bloco, que é justamente a parte prática, quero convidar quem está ouvindo o podcast. Boa. Vamos acompanhar, assim, gente. A gente está numa campanha aí para que as pessoas se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se a gente tivesse, assim, a gente tem mais ouvintes por semana do que inscritos no nosso canal de YouTube. Então, se você está ouvindo, seja pelo Spotify, pelo YouTube, vai lá, clica, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo corredor. Se estiver acompanhando pelo Spotify, que é a grande maioria, não se esqueça de seguir o podcast, também compartilhar com aquele seu amigo corredor. Não se esqueça também de acompanhar a gente no Instagram. Lá no Instagram, além de ter as chamadas, de a gente estar sempre interagindo, a gente tem 2 conteúdos semanais totalmente diferentes aqui, extremamente curtos, diferente de nós. Aqui já passamos de 1 hora e nem chegamos no final. Então, outro tipo de conteúdo para você ver rapidinho ali na hora do almoço, antes de voltar para o trabalho, ver um pouquinho de corrida que eu sei que você quer, verdadeiras pílulas de conhecimento. E para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz, a gente segue com a campanha Salve um Podcast Quilômetro 41, que a gente visa atingir a nossa meta no Apoia-se. Estamos caminhando para 2 anos de podcast, rumo ao episódio 100. Temos nossos apoiadores, tem crescido, mas ainda a gente está longe de uma meta, da nossa meta, que tornaria esse projeto realmente sustentável. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, considere se tornar apoiador. Você vai ter acesso ao nosso grupo fechado de WhatsApp, o Pelotão Quilômetro 41, entrar no nosso clube de corrida no Strava, interagir diretamente comigo, com o Murilo. Inclusive, depois a gente tem aqui algumas perguntas dos apoiadores que eu vou ver se a gente já não falou e aí a gente mostra pergunta diretamente para o Gustavo. Então, assim, se você puder, não for fazer falta, um café, um pão na chapa, torna esse projeto sustentável. E também vou aproveitar para abrir, Gustavo, comecei a seguir você no Instagram, eu vi que você coloca conteúdo pra caramba, aproveita para divulgar aí o seu Instagram, vale bastante a pena acompanhar o Gustavo também. Maravilha, pessoal. Meu Instagram é Gu Leporassi. Eu também tenho meu canal do YouTube lá, o Gustavo Leporassi. Então, fiquem à vontade para acompanhar um assunto um pouco mais técnico. Então, a galera que é mais da corrida aí, dá uma lida. Se sentir uma dúvida, porque ficou um pouco mais técnico ali,
Pode mandar uma pergunta no direct, e se eu não responder, minha equipe sempre me direciona, eu tento responder o máximo e mais rápido possível. Então vai ser um prazer receber a todos lá. Muito bom. Segue aí, Murilo, pode perguntar. Maravilha. Próximo ponto, Gustavo. Quem que deve fazer uma avaliação biomecânica da corrida? Para quem faz sentido, todo corredor deveria fazer. É um corredor que não tem nenhuma queixa de dor, está performando bem, está evoluindo, está melhorando os seus tempos, também pode se beneficiar dessa avaliação biomecânica, sim ou não? E como que uma avaliação biomecânica pode ser feita, né? Por exemplo, um treinador ali a olho nu no parque consegue olhar alguém correndo e falar, olha, você precisa melhorar isso, aquilo, até que ponto isso pode ser feito, é possível identificar alguns padrões dessa forma ou não, e de repente a gente precisa para um contexto de avaliação mais robusta, com equipamentos tecnológicos, câmeras, marcadores, etc., plataformas de força e tudo mais, e como a tecnologia, talvez até celulares, né, aplicativos, hoje a gente pode carregar ali no bolso, também podem ser úteis aí nesse processo de avaliação biomecânica. Maravilha. Vou começar pelo fim e a gente vai voltando às perguntas. Então, é claro, como tudo na vida, a tecnologia tem avançado. Então, se você, um treinador, ele tem um olho tão treinado que ele sabe bater o olho, ele já viu tantas vezes que ele bate muitas vezes o olho, ele já tem uma ideia daquilo. É que nem quando você vai no médico. Quando o médico aí vai lá, André, quando o cara vai no teu consultório, você examinou ele, tudo, você já sai com uma hipótese diagnóstica. E você manda ele fazer os exames, o exame não é simplesmente para te dar um tiro no escuro. Exames complementares. Complementares à anamnese, ele testa hipótese. Exato. Ele testa as hipóteses para você saber. Ele exclui possibilidades e testa hipótese de fechar diagnóstico. Então, se você não tiver o exame de imagem, poxa, você pode ter um bom diagnóstico? Claro que pode. Você não precisa um exame clínico, porque você já tem os sinais. É a mesma coisa no biomecânico. Quanto mais quantitativo você for, você dá precisão, você testa hipótese. Então, você pode intervir somente num dado subjetivo? Claro que pode. Mas hoje a tecnologia está avançando. O grande lance disso, e aí entrando em tecnologia de equipamento, não é somente a tecnologia. Infelizmente, hoje é uma das minhas missões hoje, biocinética e como pesquisador mundial, hoje os exames, eles ainda são muito avaliador dependente. É tipo um ultrassom ali na medicina, André. Uhum. Não é só passar o ultrassom que vai sair um resultado. Tem que ter a pessoa que está analisando aqueles dados, ela tem uma influência muito grande. Então, a gente pode ver, duas pessoas podem pegar o mesmo laudo e ter interpretações diferentes. O que a gente tem feito hoje é dado uma robustez científica para entender a repercussão de cada uma delas, e foi assim que a biocinética ela prosperou, que é dando informações úteis ali pro treinador, pro corredor. É o seguinte, cara, ó, você tem essa mecânica de corrida e tá ok, cara, teu corpo tem competência para isso, então não precisa sair desesperado, comprar um tênis A, ou fazer a mudança tal, ou... Cara, calma, não tem isso. Então, pode ser feita com celular, sim. Hoje tem aqueles aplicativos, né, que desenham sozinho, são muito pouco confiáveis ainda. Cientificamente falando, infelizmente, assim, a tecnologia ainda que realmente é padrão ouro é aquela com várias câmeras, aqueles sensores que o pessoal coloca, os marcadores. É a tecnologia que dá precisão hoje em dia maior. A tecnologia está avançando. A gente tem hoje sistemas que a gente está validando hoje para entender se vai. Em breve, o próprio celular você vai fazer quase tudo. Hoje ainda, se você quiser ter muita precisão, você precisa realmente ter um exame de laboratório. Então, como é que eu faço no dia a dia? Você faz um exame biomecânico, um exame biocinético, só que no teu dia a dia você pode usar aí o teu celular para ir conferindo, como se fosse um exame de clínico, um exame de dia a dia, um exame físico do dia a dia. Você vai usando o celular para bater no dia a dia. E de tantos em tantos tempos, você vai refazer uma avaliação só para fazer um check-up. Então, para quem, então, que precisa fazer esse check-up? É a mesma coisa do exame cardiológico. Você pode fazer preventivo, ou seja, cara, chegou ali, eu estou começando a treinar, pô, sinto de vez em quando umas dores, pô, estou chegando numa fase de maior risco, eu vou fazer um exame preventivo. Ou aquela pessoa que já teve um problema cardíaco, ela faz o exame porque ela tem medo de ter de novo. Biomecânica é a mesma coisa. Você pode fazer um exame preventivo? Claro, é o melhor cenário. Porque nesse exame preventivo, a gente não vai falar se você corre bem ou mal.
Eu vou falar simplesmente o seguinte, ó, tua mecânica de corrida é essa, você precisa treinar essas características. Então, nós conseguimos direcionar o teu treino para, por exemplo, o André, que não gosta de alongar, saber se ele tem que fazer um baita aulão de alongamento ou se 20 minutos é o suficiente, porque ele só precisa alongar 1 ou 2 músculos que estão influenciando. Então, isso otimiza o treinamento, isso ajuda o treinador. Agora, é claro que o nosso público, eu diria que 70% do nosso público hoje são pessoas que sentem algum quadro de dor. E aí vem o lance legal. A pessoa tem uma dor no joelho, que é a dor mais comum na corrida. O que a pessoa pensa? Tem que fortalecer quadríceps, tem que alongar. Fortalecer glúteo também está na moda. O mais interessante é que a gente tem muita evidência científica que nem sempre a região que está com dor é o problema. Às vezes ela está pagando o pato. Às vezes ela é vítima de uma outra região. Às vezes você tem uma dor no pé, mas é o teu quadril que não está funcionando. Só que o quadril, ele fica assintomático algumas vezes. Ele não gera dor, aí você nem suspeita. Ele fala, mas como é que o meu quadril não tem nada? Não. O teu quadril é incompetente, só que quem está sobrecarregando é a panturrilha. Sabe o exemplo que eu dou? Quando eu explico isso para um corredor na biocinética, eu explico assim. Vamos pensar uma situação completamente arbitrária. Imagina que quando você empurra o chão, você tem que aplicar 1000 newtons de força no chão. Então, o que é correr? Correr é você empurrar o chão para trás e o chão te empurra para frente. Aquele lance lá da terceira lei de Newton. Bem basicão, galera. Agora, imagina que você aplica 1000 newtons de força no chão. Um valor arbitrário. Esqueça, só para a gente ter facilidade de cálculo. Imagina que tem uma pessoa que usa 200 de quadril e 800 de panturrilha, por exemplo. Ela vai usar menos quadril e mais panturrilha. E pode ter outra que usa 500 de quadril, 500 de panturrilha. É mais equilibrado. É ruim correr com pouco quadril e muita panturrilha? Não. O problema é, existem pessoas que se adaptam dessa forma naturalmente. Por quê? Aí você acha que só Deus vai conseguir responder talvez essa pergunta em algum momento. Não sei. Agora, tem pessoas que correm com pouco quadril e muita panturrilha porque o quadril é incompetente. Ou seja, o quadril não está funcionando porque ele não tem força. Aí a panturrilha está compensando. Ou seja, a panturrilha está fazendo um trabalho a mais do que ela deveria estar fazendo porque o quadril não está funcionando bem. Então, ao invés de eu ficar fazendo, se eu vou tratar tua tendinite aquiliana ali, que nem a gente falou no começo, Murilo, em vez de ficar fazendo aquele trabalho de fortalecimento excêntrico de panturrilha, alongar, se eu der competência para o teu glúteo e mudar esse 200, 800, ou voltar para 400 e 600, talvez essa sobrecarga na panturrilha seja o suficiente para não doer. Então, muitas vezes a gente consegue tratar lesões sem mexer propriamente dita no lugar da lesão, só dando competência para outras regiões e distribuindo mais as cargas. Se a gente não tem essa descoberta de forma objetiva, a gente vai estar sempre dependendo do talento. Então, é claro, quando você pega pessoas muito experientes, cara, vocês aqui, vocês têm talento, vocês são competentes, mas vocês estão há muito tempo, vocês já viram muita coisa. Então, tem um talento que foi desenvolvido com estudo, prática. Então, a probabilidade de vocês acertarem é muito grande. Só que ainda assim é em cima de uma subjetividade. Por que a gente aceita isso? Porque ninguém morre quando tem uma lesão de joelho. Mas eu garanto para vocês que ninguém faz isso quando tem um infarto. Quando você infarta, ninguém fala assim, ó, se eu sentir uma palpitaçãozinha e começar a ter o meu braço começar a formigar, eu procuro o médico. Não, porque sabe que ali tem chance de morte. Acaba que, infelizmente, nessa área muscular é uma lesãozinha, dói um pouquinho, mas melhora depois. Qual é o grande problema disso, turma? O único fator de risco unânime na literatura, unânime com poder muito forte, um fator de risco para você se machucar, o único na vida é histórico de lesão. Então, a cada lesão que você tem, você aumenta em torno de 2 a 3 vezes a chance de uma nova lesão. Então, quanto mais competente você for para prevenir uma lesão ou não deixar uma quadro de dor inicial progredir, menor a chance de você se machucar de novo. A biomecânica, ela te dá essa ferramenta, é uma ferramenta a mais, não é quem resolve, é uma pecinha do quebra-cabeça. A diferença é que a gente está desenvolvendo ferramentas que te dão uma forma mais objetiva agora, antigamente era muito subjetivo. Interessante. É complexo, né, Gustavo? Assim, eu acho que eu fico pensando, né, assim, eu vou até ser ultra transparente aqui, assim, eu como um corredor que, pô, já sofri pra caramba com lesão, já tive mais recentemente síndrome do trato, já tive tendinite do Aquiles, já tive bursite retrocalcânea,
já tive tendinopatia do posterior, assim, tibial posterior, já tive um monte de coisa. Geralmente coisas tendíneas, assim. E nunca fiz uma análise de biomecânica, né? Assim, acho que tem o que acaba que muitas pessoas acabam tendo um pouco do questão do custo, né? Ainda, pelo menos em São Paulo, não sei como é que é no Rio, acaba que é fazer uma boa análise muitas vezes é custoso, né? E a gente tem dificuldade às vezes de falar assim, pô, vou pegar isso aqui, aí você também depende de alguém saber interpretar. E principal para mim, assim, é essa correlação entre o que você viu no exame e o plano de ação. Acho que esse é o grande ponto, assim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Beleza, então a gente entendeu que, eventualmente, você deu um exemplo ali que para mim é muito claro. Então, tem uma distribuição de força, eu estou sobrecarregando o meu tendão do Aquiles. Pode ser que eu possa focar no Aquiles e fortalecer o Aquiles, ou eu posso tentar ver na minha biomecânica se eu estou usando o Aquiles, entre milhões de aspas, mais do que eu deveria, ou tentar distribuir um pouco esse equilíbrio de força. A minha pergunta é no sentido, tá bom, como que eu vou intervir? Quais são os planos de ação? Algumas coisas você já foi falando, mas assim, se você tivesse pontuar, assim, é fortalecimento? É treinamento no sentido de, não, tente fazer um passo assim, ou seja, uma mudança... Conscientização, às vezes. Exatamente, né? Uma conscientização. Ou muda de técnica, ou enfim, me explica só essa saída do laboratório para um plano de ação. Muda o tênis, né? Eu vou fazer o seguinte, André, eu vou te explicar como a gente faz, mas a gente vai combinar de você ir na Biocinética aí em São Paulo, a gente tem uma unidade em São Paulo para você conhecer Boa. E você viver na prática como é que funciona. Legal. Porque o que você me falou, cara, eu vivi nos últimos 15 anos. Uhum. A gente tem um banco de dados hoje, nós atendemos mais de 9 mil pacientes, corredores, entre diversas patologias, não só corredor, mas diversas condições. E apesar de todo mundo achar que entende biomecânica, quando pega um laudo na mão, ninguém sabe ler, nenhum profissional. Então, essa é uma realidade, porque, cara, é uma coisa técnica. É que nem você achar que porque você é médico, você vai saber ler uma ressonância magnética, só porque você entende de fígado, só porque você entende de rim. Não necessariamente. Não todo médico lê. Concordo plenamente. Então, exige treinamento. A diferença é que na nossa formação de fisioterapeuta do professor de educação física, nós não temos um ensino formal de leitura de laudos biomecânicos, como existe na medicina. Por quê? Porque, como você falou, ainda é uma área que, teoricamente, existem de alto nível poucos serviços hoje disponíveis para fazer com tecnologia de alto nível. Ainda é muito aquele basicão que o pessoal faz aquelas informações que saem no teu Strava, sabe, teu Garmin. Então, acaba que o pessoal fala, já tem essas informações. Então, como que a gente evoluiu ao longo do tempo? Hoje, no nosso laudo, a gente lista as principais intervenções e o meu laudo não sai falando que movimento certo ou errado. Eu falo, você tem um perfil de corrida assim, esse é o teu perfil. E eu te dou a literatura científica, se você quiser ler, para você entender o que é aquele perfil. Legal. E eu falo, esse perfil demanda essas características para você se adaptar. E você tem essa, mas essas aqui você não tem. Então, essas são as características que você precisa treinar para preparar o teu corpo para esse perfil. Ponto. Existem casos que eu falo, você tem esse perfil. Você pode fazer uma escolha de mudar a cadência, por exemplo, é uma alternativa. Mas aí eu consigo falar, você é elegível para mudanças de corrida, mecânicas de corrida, que temos alta evidência. Não quer dizer que você precise fazer que seja obrigatório, você é elegível. Ou seja, você tem uma mecânica que a gente tem alguma evidência na literatura que se você mudar, tem menor risco de se machucar. Mas não quer dizer que você precisa mudar para não se machucar. Você pode preparar o teu corpo para aquela mecânica igual. Entendi. Tudo bem? Perfeito. E existem mecânicas que são menos elegíveis para mudança, não é porque não possa mudar, mas tem menos evidência científica. Então, se eu vou dar um laudo escrito e assinado, eu tenho assim, eu vou falar para você, tem muito treinador que fala, Gustavo, mas para essa mecânica eu não posso fazer isso. Eu falei, você pode, se você tem experiência que você consegue mexer nesse tipo, ok, eu só não tenho literatura para me resguardar para te afirmar isso. Então, eu sou muito técnico nesse sentido. E esse é o primeiro ponto. Então, no laudo já sai um relatório, quais são as variáveis que você precisa trabalhar. Qual é o grande lance? Tá, mas e aí?
como eu trabalho essas variáveis? E aí, então, nós criamos uma outra empresa, uma outra startup, o 3D Gym App. Então, todo cliente nosso, o profissional que solicita, ou se ele vier por ele mesmo, vem um corredor daqui do podcast, ele sai com uma indicação de quais exercícios ele pode fazer, que ele vai fazer sem equipamento nenhum, pode fazer em casa só com elástico, para trabalhar as variáveis. Exatamente por isso que você me falou. Não adianta eu simplesmente... Eu dou o exemplo que é... Cara, o cara descobriu que pressão alta mata. Uhum. E aí? Aí depois tu tem pressão alta. Vou morrer? Não, então não adianta você criar e descobrir uma coisa sem você trazer a solução. Exato. Então, nós hoje desenvolvemos o nosso exame, ele vem completo, você recebe no aplicativo, no teu aplicativo você vai estar lá, você entra em um aplicativo com os exercícios que você pode fazer, você tem acesso direto a eles para você fazer. São os exercícios que você precisa fazer? Não, são opções de exercícios que você pode usar. O teu treinador, André, pode pegar aquilo ali e falar assim, ó, legal, cara, entendi qual é o conceito, mas eu prefiro adaptar para outros. Super de boa. Eu só não quero deixar o meu cliente e o treinador desamparado de perdido do que ele vai usar. Se ele não quiser seguir aquilo, porque são minhas opções, sem nenhum problema. Eu entendo que existem sempre 1000 opções, eu só não quero que a pessoa saia de lá sem uma solução. E o nosso pós-venda é muito forte. Tá? Então, uma das coisas que a gente faz com 100% dos nossos exames até hoje é que sempre o exame, o paciente ali, o treinador e tudo, ele pode marcar uma reunião ou comigo ou com algum dos nossos líderes para ter discussões do caso. Como você faz aí, André, provavelmente você deve ligar para o radiologista de vez em quando para bater um papo sobre o exame. A gente faz a mesma coisa. E o nosso exame vem com o que a gente chama de vídeo laudo. Em vez de vir aquele laudo só com um monte de coisa, a gente pega os exames dos esqueletos 3D correndo e a gente vai narrando. Tá vendo? Isso aqui que está escrito no laudo que fala que ele tem esse tipo de pisada. É assim, muito mais palpável, né? Pro leigo, né? Quem não tem aquele treinamento de análise. Muito legal. Então, assim, entendendo isso que você falou para mim, é uma realidade que a gente foi aprendendo ao longo dos nossos 15 anos de biocinética. 13 anos de biocinética, na verdade, mas eu trabalho com análise de movimento já há quase 20. E a gente foi vendo que o que você falou é muito real. Não adianta você criar um diagnóstico sem você dar uma solução. Muito bom. Não, acho que tá respondido. E assim, acho que realmente um dos desafios, né? E eu fico imaginando aqui quem está ouvindo, né? Pessoas que muito dentro do meu cenário de lesões recorrentes e tal. Às vezes a pessoa fala, beleza, vou fazer, só que eu vou levar isso aqui para quem? Quem que eu confio, né? É difícil, né? Você falou do treinador, eu não sei quantos % dos treinadores hoje em dia, né, tem assessorias enormes, né, tem disponibilidade de pegar, André, eu vou olhar aqui, eu vou criar um plano específico para ele. E eu acho que a gente precisa fechar esse gap, né? Acho que e aí você falou, né, que eu acho que isso é um ponto importante, que falta uma formação padronizada, né? Então acho que isso é um gap que a gente precisa fechar, mas obviamente isso não quer dizer que não tem o seu papel a biomecânica. Acho que a gente precisa trabalhar para ter essa integração. Então a gente precisa treinar profissionais, continuar estudando, né? Se não fosse a parte acadêmica, a parte acadêmica é a base, né? Não é todo mundo que vai aplicar um conhecimento que precisa ser necessariamente acadêmico, mas a pessoa precisa ter a literatura para ela poder basear o trabalho dela. Então acho que esse é o próximo passo aí e acho que é legal, acho que serviu muito para abrir assim a cabeça e eu aceito o convite, cara, eu super tenho interesse de fazer, como eu falei, só não fiz porque, sei lá, eu tinha essa incerteza, o que eu vou fazer com isso depois, aquela coisa, tem um investimento financeiro que não é pequeno, né, enfim, mas eu acho que é uma coisa assim que tá no meu radar e que eu tenho sim curiosidade de fazer um dia. Vamos lá. E claro, Murilão, o convite se estende a você, por favor, tá, cara? Bom, valeu, obrigado. Vamos gravar um conteúdo lá também, mostrar para os nossos ouvintes como que é feito. Acho que é legal também deixar isso mais visual ali, né, para quem está nos escutando. Bacana. Bom, não sei se o Murilo tem alguma pergunta adicional, acho que a gente já estourou o tempo aqui, mas eu... Vamos ver, a gente respondeu a todas as perguntas dos apoiadores, veja aí se tem alguma coisa na verdade, os apoiadores têm uma pergunta, muito bem, ainda bem que você lembrou, Murilo, estava esquecendo de quem eu não posso esquecer, que são os nossos apoiadores. Na verdade, tem outras perguntas, mas teve uma só que não foi citada, que é a pergunta do Paulo,
que é o seguinte: muito se fala sobre pisada, cadência, passada, mas pouco sobre a parte superior do corpo, por exemplo, os braços. Alguma consideração relevante acerca da forma mais eficiente de movimentar os braços durante a corrida? A rotação também, vou estender a pergunta do Paulo, né? Não só os braços, mas a rotação excessiva de tronco, né? O que a gente tem em relação a isso? Vamos lá. Normalmente, o movimento do braço acompanha a rotação do tronco, deveria acompanhar em condições normais. É claro que tem diferença, por exemplo, mulheres que têm seios muito grandes e não usam tops adequados, muitas vezes quando incomodam um pouco. Existe uma linha de pesquisa da biomecânica, inclusive na UEL de Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, tem um dos maiores pesquisadores do mundo que trabalha com desenvolvimento de sutiãs e de tops para mulheres, porque incomoda realmente o seio batendo, então elas acabam correndo com o braço um pouco mais restrito. Então, o movimento do braço ele tem diversas compensações. Eu atendi um corredor que ele corria com o braço aqui assim, um era normal e o outro era assim. Por que? Não sei. Saber por quê, né? Mas o tronco temos evidência. Para o tronco, o que a gente sabe é que a rotação do tronco ela é um importante gerador de energia propulsora. Olha que legal. A rotação do tronco é um importante gerador de energia. Então, muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que correm mais sentadas, já repararam, elas acabam compensando, fazendo um movimento, parece que está fazendo força muito em cima. E é isso mesmo. Ela está usando o tronco como se fosse para gerar uma propulsão para baixo. Então, isso existe sim, essa adaptação. 2, o tronco ele é muito coordenado com a bacia, com a pelve. Então, aquelas pessoas que também é mais comum em mulheres, mas também tem homens, mulheres por terem bacias um pouquinho mais largas, elas tendem a ter um pouquinho mais de movimento natural. E algumas um pouquinho além do normal ali, do esperado. Então, todas as vezes que você mexe a bacia, o tronco tem que compensar para manter o teu equilíbrio de corpo superior e inferior. Então, de uma forma geral, o movimento excessivo do tronco, ele pode ser uma compensação, porque a tua perna, teu membro inferior não está gerando potência suficiente. Então, sempre quando você vê isso, repara se o membro inferior não está gerando potência suficiente, ou uma compensação à bacia. São os 2 mecanismos mais comuns. E aí tem as pessoas que simplesmente correm com muito tronco. Tem as pessoas que correm com muito tronco. Quando que eu vejo que isso é importante ou não? É por exclusão. Eu vejo, a pessoa mexe muito tronco, então eu consigo medir e ver, cara, ela tem um padrão de corrida que mexe muito tronco. Eu vou ver, a pelve dela mexe muito, ou seja, é compensatória. Aí eu tenho técnicas hoje em matemáticas que eu consigo medir que isso aquilo é coordenado. Se eles estão coordenando, eu falo, é por causa da pelve, o tronco é secundário, né? É secundário. Segundo, eu vejo a capacidade de produção de potência ali, de propulsão dos membros inferiores. Se eu pego um membro inferior que gera pouca propulsão, eu sei que aquele tronco está compensando. Então, o trabalho não é no tronco. Esse é o lance. Raramente o trabalho é no tronco. Entendi. O tronco, na maioria das vezes, tende a compensar, hoje em dia, por uma incompetência de baixo. Mas tem aquela pessoa que tem aquele tronco fraco. Já viu aquela pessoa que tem um core muito fraca, que ela tem um desequilíbrio? Esse é o terceiro caso. Então, a gente consegue identificar. E tem aquela pessoa que corre mexendo pra caramba. A gente vê um monte e fala, olha, é mecânica dela que não é adaptado a nada, cara. Ela simplesmente escolheu que vai correr assim. Tá tudo bem. Se não é compensação a nada, é escolha individual, tá tudo bem. A minha preocupação é, ela tá fazendo aquele movimento para compensar outra região, isso que é o meu ponto primário ali do tronco. Muito bom. Então, de novo, tem que correlacionar, né? A histórico da pessoa, talvez uma possível lesão, um padrão, não tem um jeito certo de correr. Eu já ouvi, por exemplo, que você tem que botar o braço para frente e não cruzar o braço assim. Não cruzar. Mas, na verdade, isso é muito mais consequência do que... Na maioria das vezes, o grande lance é que as pessoas tentam meio que particionar o corpo, já viram? Sim. As pessoas falam assim, porque o teu pé é assim, o seu joelho é assim. Eu falo, não, calma, gente. Tá tudo ligado. Mas quando você corre é uma coisa só. Então, uma das coisas importantes da análise que a gente faz é como é que está a tua coordenação de todas as tuas articulações. Será que o que está acontecendo no teu pé é um problema do seu pé ou uma coisa lá da sua bacia que está empurrando o pé para dentro? Sim. Às vezes tem muita gente que você corrige o quadril e você reduz a pisada pronada. Tem muita gente que você corrige o pé e você melhora o movimento de tronco. Então, exige hoje assim, entender o que a gente chama de cadeia integrada, né? É uma coisa só, cara. É uma coisa só que está aplicando força no chão.
Então, não dá meio para segmentar e achar que o corpo humano é muito simples. Eu acho que voltando ali uma conclusão ali que a gente falou no começo, né? Individualidade biológica e tudo, mas, cara, não dá para você querer simplificar o corpo humano, que é uma das coisas mais perfeitas da natureza, mais, cara, mais complexas e mais adaptativas que existem. Então, se a gente simplifica demais, as nossas ações começam a ser também baseadas em média. Quando é baseado em média, o resultado também é mediano. Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito bom, Gustavo. Cara, quero agradecer a participação. Esse é um daqueles episódios que eu tenho certeza que não vai ser o único. A gente já abordou em alguns momentos coisas específicas, por exemplo, cadência, a gente tem episódio, mas a gente pode... Calçados, né? Calçados de corrida, tênis. Falamos sobre calçados. Então, mais cedo ou mais tarde, se você tiver gostado, espero que a gente possa te receber novamente para discutir alguma coisa, assim. Esse foi um mais geral, mas de repente discutir uma lesão específica, algum subtema, acho que vai ser muito legal. Agradeço imensamente a participação, a disponibilidade de tempo, e é isso. Acho que o Murilo também é muito bom. Eu agradeço muito. Eu ficaria horas aqui com vocês conversando. É um tema que eu gosto, é um tema que eu sei. O podcast de vocês é super bacana, é muita gente ouvindo. Então eu sei que a gente ajuda também muita gente, dando uma informação que tem base, sabe, para as pessoas pararem um pouco de ouvir mitos e ouvir aquelas coisas e intervir. Vamos fazer uma brincadeira. Eu tenho todo o prazer aqui de voltar quando vocês me convidarem, cara. Estou a postos. Vamos fazer uma brincadeira com a audiência aqui, com os seguidores de vocês aqui, o Murilão e André. Para a galera deixar nos comentários aí do YouTube, ali nos comentários ali do streaming que ele estiver assistindo, se for no YouTube, tudo. Quais são os pontos da biomecânica que eles ainda discordam do que eu falei ou concordam, e o que a gente não abordou, temas assim. Pode xingar, pessoal, não tem problema não, eu sou cientista, cara. Cientista não tem certeza não, o que eu falei para vocês hoje, se daqui a um ano mudar coisas diferentes, eu mudo, eu não tenho vergonha não. A gente fala isso com frequência, Gustavo, assim, ó, que nem do alongamento, pô, achei aqui um artigo que mostra, ó, alongamento previne lesão. Manda pra mim, eu vou adorar ler, né? Não tem estresse, é ao contrário, né? A gente tá longe de querer ser dono da verdade. A gente deixa a galera vai saber. Vai saber se daqui 30 anos, Gustavo se aposentando, ele não vai falar, pô, que eu tava pesquisando, a pergunta tava errada, né? Pode ser que aconteça, né? Eu vou falar, cara, participei de um podcast, pô, falei pra caramba, cheio de autoridade lá e só falei besteira. Pode ser, não, né? Vamos acreditar que não. As coisas mudam, mas assim... A gente tem que atuar em cima do que a gente tem melhor de evidência científica junto com nossa prática, nossa experiência. Então, com certeza as informações que a gente falou aqui, a gente tem bastante embasamento do que a gente está falando. Não necessariamente é o correto, turma. O pessoal que está ouvindo a gente existem correntes diferentes, ok? Nada que a gente está falando aqui isso é a única verdade. Não, essa é a forma que eu interpreto a ciência da minha verdade. Sim. E como eu intervenho. Então, por isso que eu faço sempre esses desafios. Galera, coloquem aí nos comentários aí o que vocês concordam, o que vocês discordam, temas que a gente acabou não tendo tempo de abordar. Cara, a gente cria lenha aí para a gente trazer coisa polêmica, coisa que não é polêmica, ou para bater um papo. Vai ser um prazer. Então, mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Foi uma honra participar. Muito bom. Gostei dessa ideia. Acho que vai ser bem bacana aí para a gente criar ali, né, conteúdo para uma edição 2.0 desse bate-papo aí sobre biomecânica. Meu agradecimento também a você, Gustavo, por ter participado conosco. Como eu falei, era um episódio que a gente queria muito fazer. Acho que é um tema muito relevante. Para a gente foi assim realmente uma aula ali, né? Uma aula a gente abordou vários conhecimentos, várias coisas, e eu acredito que para os nossos ouvintes também, né? Eu acho que a gente, por exemplo, os mitos, né, que a gente citou aqui, né? Eu acho que abriu a cabeça de muita gente ali acerca de muitos temas. Então foi muito bacana, muito obrigado mesmo, Gustavo, e até a próxima, né? Isso aí. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até.